the lunar landings were more than likely fabricated, faked. I affirm that we didn't go to the moon, and I would bet my life on it. We did not land men on the moon. Desde que o homem deu seus primeiros passos na Lua, em 1969, o pouso lunar se tornou um dos eventos mais icônicos da história da exploração espacial. No entanto, ao longo dos anos, teorias da conspiração surgiram, questionando a veracidade dessas missões históricas. Entre os críticos mais notáveis está Elon Musk, o visionário empresário e fundador da SpaceX. Contrariando muitos céticos que acreditam que as missões Apollo foram encenadas, ou até mesmo uma fraude, Musk defende veementemente a realidade do pouso na Lua. Ele alega que as evidências científicas e a lógica simples confirmam que as missões foram genuínas e que o governo dos Estados Unidos não teria motivos para enganar o público. Essa polêmica e as opiniões de Musk lançam luz sobre a persistente controvérsia em torno das missões Apollo e destacam a importância da ciência, da verdade e da exploração espacial em nossa compreensão do cosmos. Assim, no vídeo de hoje, mergulharemos nas palavras e argumentos de Elon Musk, examinando por que ele está convencido de que o homem realmente caminhou na Lua e como essa controvérsia continua a moldar nossa visão do passado e do futuro na exploração espacial. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, se você tem algum tema que ainda não foi abordado no canal, comenta aqui embaixo assim, Conhecimentos do Mundo. Eu queria um vídeo sobre... Estamos ansiosos para ler as sugestões. E claro, não espere até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. Em toda a história da humanidade, apenas 24 pessoas voaram para as proximidades da Lua, viajando centenas de milhares de quilômetros da Terra para o fazer. 12 dessas pessoas, em 6 missões independentes, pisaram na superfície lunar. Deixamos para trás bandeiras, fotografias, sismógrafos, espelhos e até veículos. Trouxemos rochas, sujeira e pedaços literais da Lua quando retornamos à Terra. Estes momentos monumentais da história, a aterrissagem na Lua no final da década de 1960 e início da década de 1970, não fazem parte da memória da grande maioria das pessoas que vivem hoje. Não é de surpreender que alguns deles estejam céticos de que isso tenha acontecido. Felizmente, na ciência, não precisamos estar presentes para ter provas. Aqui estão 4 evidências diferentes que podemos apontar que demonstram que os pousos na Lua realmente ocorreram. Pegadas lunares. Aqui na Terra, as pegadas geralmente não duram muito. Onde quer que você deixe seus rastros, você espera plenamente que, independentemente de levar minutos, dias ou semanas, os fenômenos naturais do mundo acabarão por encobri-los. Os ventos soprando nas dunas de areia, as chuvas na floresta ou a atividade de plantas e animais acabarão por eliminar a evidência de sua passagem. Tudo isso acontece por vários motivos, que incluem o fato de a Terra ter uma atmosfera e que temos clima. Então, se andássemos na Lua, esperaríamos que essas pegadas ainda estivessem lá. Sem ventos, chuvas, neves, geleiras, deslizamentos de rochas ou qualquer outro meio de mover e reorganizar as partículas na superfície da Lua, quaisquer pegadas que deixássemos lá deveriam permanecer por um período interminável de tempo. O único rearranjo da areia e dos grãos lunares que conhecemos ocorre quando há impactos na Lua que levantam poeira, que pode então assentar na superfície lunar. A luz solar que atinge essas partículas é ineficiente e a atmosfera lunar tem apenas aproximadamente um átomo de espessura. A atividade de lançamento e pouso não é energética o suficiente para alterar substancialmente a distribuição de material na Lua. Dessa forma, se algum dia pousássemos e viajássemos na Lua, as evidências ainda deveriam estar lá. O Lunar Reconnaissance Orbiter da NASA, que orbitou e mapeou a Lua na resolução mais alta de todos os tempos, retornando centenas de terabytes de dados, tem algo a dizer sobre isso. A câmera de ângulo estreito do orbitador fotografou 3 dos locais de pouso.
Apolo 12, 14 e 17, com precisão e exatidão sem precedentes. Ao aproximarem-se da superfície lunar e fotografá-la com instrumentos modernos daquela baixa altitude, conseguiram atingir resoluções tão baixas como 35 centímetros por pixel. A imagem da Apolo 12 mostra não apenas o local físico de pouso, marcado como Intrepid Descent Stage na imagem, mas também a sonda Surveyor 3, que estava na Lua desde 1967, visitada pelos astronautas da Apolo 12. Há o formato de L branco e brilhante, próximo à etiqueta do equipamento ALCEP. O L se deve aos cabos de alimentação altamente refletivos que vão da estação central até 2 de seus instrumentos. E por fim, os caminhos escuros que parecem canais secos. Essas são pegadas de astronautas. A vista da Apolo 14 é menos espetacular, mas talvez ainda mais famosa. Embora nunca tenhamos encontrado as bolas de golfe que Alan proclamou terem percorrido milhas e milhas quando ele as acertou com um ferro, podemos ver com certeza a evidência da presença dos astronautas deixada para trás na Lua quase 50 anos depois. Apolo 17, onde Eugene Cernan e Harrison Schmitt se tornaram os últimos homens a caminhar na Lua, pinta um quadro notavelmente diferente nesta alta resolução. Sim, ainda existe o módulo de descida à superfície, os equipamentos ALCEP e os percursos pedonais, mas olhe mais de perto. Há também algo marcado como LRV, bem como um conjunto mais leve de 2 pistas paralelas que percorrem a superfície. Sabe o que são? O veículo Roving Lunar Apollo, incluídas nas Apollo 15, 16 e 17, as suas pegadas na superfície são distintamente diferentes das pegadas humanas e permitiram que os astronautas nessas missões alcançassem distâncias muito maiores do que as alcançadas nas missões anteriores. Os rastros do LRV da Apollo 17 nem chegam perto de caber nesta imagem. Eles se estendem por uma distância total de mais de 35 quilômetros, atingindo um alcance máximo de quase 8 quilômetros de distância do local de pouso. Equipamento científico instalados na Lua. Você sabia que trouxemos uma grande quantidade de equipamentos científicos e os instalamos na superfície lunar durante as missões Apollo? Sismógrafos lunares foram instalados pelas Apollo 11, 12, 14, 15 e 16, sendo que os mais avançados transmitiram dados para a Terra até 1977. A Apollo 11 instalou o conjunto retrorefletor de alcance de laser lunar, que ainda está operacional hoje, permitindo-nos refletir os lasers dele e medir a distância Terra-Lua com precisão de centímetros. Também usamos Apollo 14, 15 e o rover soviético Lunokhod 2 para isso. O experimento SWC para medir a composição do vento solar na superfície da Lua. O experimento LSM para medir o campo magnético lunar. O LDD para medir como a poeira lunar se acumularia e poluiria os painéis solares e muitos outros. O fato de termos os dados desses experimentos e de os retrorefletores lunares ainda estarem em uso hoje representa uma evidência bastante forte de que, de fato, pousamos na Lua. Trouxemos amostras e aprendemos muito sobre geologia lunar com elas. Os 2 últimos astronautas a caminhar na Lua, Gene Cernan e Harrison Schmitt, tiveram uma grande surpresa quando o fizeram. Schmitt, o único astronauta civil e único cientista a viajar para a Lua, foi frequentemente descrito como o mais profissional de todos os astronautas. O solo lunar cinza e opaco que você está acostumado a ver, que todos nós estamos acostumados a ver, em um local específico, era apenas uma camada muito fina, cobrindo uma rica paisagem laranja. Como qualquer bom cientista ou qualquer bom explorador, Cernan e Schmitt tiraram fotos, coletaram dados e trouxeram amostras de volta à Terra para análise posterior. O que poderia causar o solo laranja na Lua, talvez a mais descaracterizada de todas as rochas grandes e sem ar do nosso sistema solar? O que a análise na Terra revelou foi fantástico. Tratava-se de vidro vulcânico. O que ocorreu foi que a lava derretida do interior da Lua irrompeu há cerca de 3 a 4 mil milhões de anos, acima da superfície sem ar e no vácuo do espaço. À medida que a lava foi exposta ao vácuo, ela se separou em pequenos fragmentos e congelou,
formando pequenas esferas de vidro vulcânico nas cores laranja e preta. Em 2011, uma nova análise dessas amostras encontrou evidências de que a água estava incluída na erupção vulcânica, com concentrações de água nas esferas de vidro que se formaram 50 vezes maiores que a secura esperada da Lua. As inclusões de olivina mostraram água presente em concentrações de até 1.200 partes por milhão. O mais notável é que as amostras lunares que encontramos indicaram que a Terra e a Lua têm uma origem comum, consistente com um impacto gigante que ocorreu apenas algumas dezenas de milhões de anos após o nascimento do nosso sistema solar. Sem amostras diretas obtidas pelas missões Apollo e trazidas para a Terra, nunca teríamos sido capazes de chegar a uma conclusão tão surpreendente, mas espetacular. Assim sendo, existem muitas linhas diferentes de evidências que apontam para a presença da humanidade na Lua. Aterrissamos lá e podemos ver as evidências diretamente quando olhamos com a resolução adequada. Temos quantidades extraordinárias de provas, que vão desde depoimentos de testemunhas oculares ao registro de dados que acompanham as missões e fotografias que documentam as viagens, todas apoiando o facto de aterrarmos e caminharmos na superfície lunar. Temos uma série de instrumentos científicos que foram instalados, coletaram dados e alguns dos quais ainda podem ser vistos e usados hoje. E, finalmente, trouxemos amostras lunares e aprendemos sobre a história, composição e provável origem da Lua. Há muitas maneiras de provar isso, mas a conclusão é inescapável. Realmente pousamos na Lua. Inclusive, em uma entrevista, Elon Musk afirmou que a Apollo 11 foi uma das coisas mais inspiradoras de toda a história da humanidade. Provavelmente a coisa mais inspiradora. E uma das coisas mais universalmente boas da história. O nível de inspiração que proporcionou ao povo da Terra foi incrível. E certamente me inspirou. Não tenho certeza se a SpaceX existiria se não fosse pela Apollo 11. Continuei esperando que continuaríamos além da Apollo 11, que teríamos uma base na Lua, que enviaríamos pessoas para Marte. E que em 2019 provavelmente estaríamos enviando pessoas para as luas de Júpiter. E eu acho que, na verdade, se você perguntasse à maioria das pessoas em 1969, elas teriam esperado isso. E aqui estamos nós. Na verdade, os Estados Unidos não têm a capacidade de enviar pessoas nem mesmo para a órbita baixa da Terra. Então, ano após ano, eu esperava que superássemos o Apollo e não o fizemos. E isso me deixou triste com o futuro. E eu pensei, bem, pelo menos para mim, e acho que provavelmente para muitas pessoas você quer ter a sensação de que o futuro será melhor que o passado, disse Elon Musk em declaração. Além disso, Elon Musk acredita que o objetivo da NASA de levar pessoas à Lua até 2024 é realmente factível e que a SpaceX pode ajudar a NASA a cumprir sua ambiciosa meta de levar astronautas à Lua até 2024. A SpaceX ganhou um contrato de 2,9 bilhões de dólares com a NASA no âmbito do programa Human Landing Systems da agência. E assim, o programa Artemis da NASA, anunciado pela administração do presidente Donald Trump e que deverá continuar sob o governo do presidente Joe Biden, consiste em múltiplas missões à órbita e à superfície da Lua nos próximos anos. Por fim, Musk disse que era uma grande honra ser escolhido pela NASA para levar pessoas de volta à Lua, enfatizando a visão de sua empresa de realizar voos regulares lá e além. Além disso, incluiu que já se passou quase meio século desde a última vez que os humanos estiveram na Lua e que era preciso voltar lá e construir uma base permanente na Lua. Mas e aí, o que você achou desse conteúdo? Será que finalmente retornaremos à Lua? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Para os inscritos que perguntam como podem ajudar o Conhecimentos do Mundo, do lado do nome do canal tem escrito Seja Membro. Sendo membro do canal, vocês conseguem ajudar o nosso projeto trazendo mais vídeos para vocês, além de ter chances de ganhar brindes, sorteios e muitas novidades que estamos preparando para os membros. Acompanhe mais vídeos como este. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.